Antero não é apenas um dos homens que funda a tese de Quental, esse gênio que era um santo, como lhe chamou essa, não é apenas ele que funda o Partido Socialista, este primeiro, mas ele foi em 1880, pouca gente sabe, portanto, candidato deste partido pelo Porto. Teve um resultado miserável, mas foi candidato pelo Porto e, portanto, é importante dizer isto. Até ao Estado Novo, quando o Partido Socialista é ilegalizado como os partidos todos. Ora bem, ouve-se falar de socialismo no Porto em meados do século, portanto, por volta de 1850, nós vamos ter que nos virar. Pronto, o Eduardo vai para ali, muito bem, eu daqui a bocado vou para ali. E porque quando as ideias do chamado socialismo utópico, eu detesto este nome porque é Marx que lhe chama utópicos, eu prefiro socialistas, reformistas, românticos, profetas, como chamou, portanto, Brodel, são estes homens, como Rowan, como Proudhon, sobretudo ele, que visam uma sociedade mais justa, com base na distribuição da riqueza, de uma organização diferente da economia e do trabalho, com base nas mutualidades, no associativismo, na descentralização, no sufrágio universal e também na educação. Ora, estas ideias chegam ao Porto exatamente com estes homens, que vocês podem ver aqui, que são os primeiros no Porto, em meados dos anos 50, a escreverem livros e jornais que têm o nome socialista. O Porto era, como também podem ver por esta lista, era nos anos 50, 60 do século XIX, não tinha grandes fábricas, tinha sobretudo, digamos, oficinas. E eram estes operários, artesãos, que perante uma economia capitalista, portanto, de mercado, sem regras, sentem o seu saber, a sua arte, ameaçados. E sentem, de facto, que os operários, muito que chegam do campo, não têm proteção nenhuma. E, portanto, a primeira resposta que o Porto vai dar, muito mais do que Lisboa, é a constituição de um conjunto de associações mutualistas de apoio aos trabalhadores. E aqui distinguem-se, sobretudo, as elites operárias, tipógrafos, ourives, portanto, tecelões, homens que, de alguma forma, têm algum, portanto, saber, e são eles que vão fundar as primeiras associações. Aqui estão apenas algumas, elas eram imensas. Aliás, dizia-se que bastava dar, portanto, um pontapé para que aparecesse uma, portanto, associação, portanto, no nosso Porto. Tudo muda em 1871. Eu ponho aqui, de facto, a mudança. E porquê? Porque em 1854, estes líderes da classe operária, este novo pensamento, resolvem unir-se naquilo que nós chamamos a Internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, com sede em Londres, e em que temos dois grandes nomes, Karl Marx e o Engels, que têm uma perspectiva política, de luta política, organizada, e depois Proudhon, que muita gente acha que é um anarquista, ele é sobretudo um, digamos, socialista que acha que se pode mudar pelo associativismo, pelo crédito, por exemplo, gratuito, por uma descentralização. Ele é um homem que, de facto, abomina o Estado central e que, aliás, não gosta de Karl Marx. Eles, os dois, acabam por ficar grandes inimigos e ele acha que Marx é um autoritário. E, portanto, nós vamos ter aqui uma luta em que depois entra também, de facto, Bakunin, que também não gosta de Karl Marx. Já agora vos digo que um dos homens que está na formação da Internacional é o Fontana, o José Fontana, que forma o nosso partido. Ele é suíço, de origem italiana, e foge para Portugal. E, portanto, ele estará na origem também que a Internacional chega aqui. Ora, em 1871, nós estamos numa efervescência muito grande. As notícias da Comuna chegam cá,
as conferências democráticas do Casino, organizadas pelo Fontana, pelo ESA, pelo Antero, são fechadas porque o Governo diz que eles estão a transmitir as ideias da Comuna e, portanto, finalmente chegam 3 espanhóis ao nosso país, Mora, Morado e, portanto, Lorenzo, que vêm transmitir as ideias da Internacional. Encontram-se com quem? Evidentemente com Fontana e com Antero. Eu penso que este texto do Jaime Batalha Reis é lindíssimo, porque nós podemos, de facto, imaginar os 3 espanhóis vários dias, portanto, no Tejo, não é? Em que o Jaime Batalha Reis, portanto, remava e eles, portanto, discutiam as ideias da Revolução Operária. E, portanto, é graças exatamente a isso que nós vamos ter as primeiras secções da Internacional. Todas elas ligadas mais com Proudhon do que com Marx. Isto é extremamente importante. E porquê? Porque aqueles 3 homens espanhóis eram exatamente da linha contra Marx. Portanto, nós somos desde sempre mais influenciados pelo Proudhon do que pelo Marx. No caso do Porto, reparem que é tudo Santo Ildefonso. Desculpem lá, mas é tudo. Ou seja, a primeira sede da Fraternidade Operária é na Rua Gonçalo Cristóvão, é aqui perto. Reparem que em 1873 já tem 8.000 sócios e depois a Associação dos Trabalhadores da Região Portuguesa, secção do Porto, que é na Rua Santa Catarina. Portanto, reparem que os operários instalam-se aqui numa, digamos, organização ligada à Internacional. Mas a Internacional tinha tanto decidido, porque o Marx ganha, de facto, esta luta. O Marx e o Engels eram extraordinariamente organizados e o Marx acha que a luta da classe operária tem que ter uma organização política. Isto é, tem que haver partidos políticos que defendam os trabalhadores. Partidos de classe. Não basta a luta, digamos, económica nos sindicatos, as greves, é importante também a luta política. E, portanto, o Karl Marx diz que em cada partido, em cada país, tem que haver um partido político. Ora, exatamente, Portugal cumpre isso e em 1875 funda-se o primeiro partido, PSP, Partido Socialista Português, onde está, mais uma vez, o Antero, o Fontana, o Nobre França, o Azevedo Negro, o Felizardo Lima, entre muitos. E o primeiro programa é proudhoniano, claramente. Portanto, justiça social, república social. Portanto, não é, curiosamente, um programa, portanto, marxista. No caso do Porto, permitam-me, eu vou-me pôr de pé, porque eu não consigo, também eu tenho... No caso do Porto, eu tenho ali uma foto que é no Largo da Fontinha, porque exatamente o primeiro grupo vai se chamar o Grupo da Fontinha. E porquê? Porque exatamente naquele largo, portanto, funciona na mesma casa, era o número 50, como é? Para aqui? Sim? Pronto. É a dona também é uma... Pronto. No número, portanto, 50, portanto, funciona exatamente a Associação de Trabalhadores, o partido, uma importante cooperativa e vai estar o jornal O Operário, que era o órgão do Partido Socialista do Porto e da Associação de Trabalhadores. Eu ali mostro apenas que rapidamente estes homens têm uma força muito grande, só para vos dizer que o segundo congresso a nível nacional ocorre exatamente no Largo da Fontinha. E desde o início, e isso vai ser durante muitos anos, há uma tensão. Uma tensão entre os que defendem a luta económica, ou seja, os operários devem estar portanto, nos sindicatos, lutar por melhores horas de trabalho, por melhores condições, por fazerem greves, ou então há uns que dizem, não, mas a luta política é muito importante. E há muitos operários que desconfiam da luta política. E a gente percebe porquê. Porque poucos deles podiam votar. Segundo a lei eleitoral da época, era preciso saber ler, escrever, era preciso pagar um certo imposto.
porque muitos ou muito poucos podiam votar e olhavam para o sistema burguês como algo que não resolvia a sua situação. E, portanto, nós vamos ter esta tensão entre os que defendem a luta mais económica e a luta mais política durante muito tempo. Até porque, nas eleições, os resultados são terríveis. Eu dou-vos apenas um exemplo. Em 1878, com o Oliveira Martins, nós só temos 51 votos. E isto vai ser assim em 79, 80, 90. Muito pouca gente vota no Partido Socialista. Ora bem, a tensão é crescente exatamente entre os que defendem a luta mais económica e os que defendem a luta mais política. Eu vou ser um bocadinho simplista. Os que defendem a luta mais económica estão mais ligados ao perdão e ao futuro anarco-sindicalismo, e os que defendem a luta política serão mais marxistas. Eu devo dizer que isto é mais complexo, porque muitos destes homens às vezes eram uma coisa, outras vezes eram outra, depende do contexto. Muitos deles nem tinham uma formação ideológica muito forte. Às vezes achavam que se devia ir de facto a votos, outras vezes achavam que não. Mas digamos que, simplificando, há uma luta entre gordonianos, trabalhistas e marxistas. E no Porto isso faz e leva exatamente, então, nos anos 80, durante algum tempo, aliás, a sede do PS é aqui, no Porto, e parece que a aula, digamos, trabalhista vinga, exatamente através de um homem que merece um estudo, Irmelindo José Martins Serralheiro, e que aprendeu a ler através de Bakunino, mas, rapidamente, a aula marxista, onde está um homem que está aí numa foto, José Ribeiro, um jovem de 18 anos que traduz Marx e Engels. É incrível que um jovem que se diz, portanto, sapateiro, eu tenho algumas dúvidas sobre isso, que é absolutamente marxista, é o homem que toma conta do partido no Porto e que leva a que já aqui duas, digamos, rupturas. Aliás, o Irmelindo António Martins, em 1881, abandona definitivamente o PS para fundar o primeiro partido anarquista português. Muita gente diz que o primeiro partido é em Lisboa, em 84, não é nada, é no Porto, em 1881, a Alto, e mais uma vez em Santo Ildefonso. Ora bem, claro que os socialistas estão divididos. A dada altura já se fala, o nome que agora se dá é os possibilistas, portanto reformistas e, portanto, os marxistas. Portanto, digamos que há completas disenções, quer Lisboa, quer, portanto, no Porto, e eles tentam a unidade. Em 82 há uma conferência em que se tenta unir o partido, mas no fundo tenta-se agradar a todos. O programa é feito pelo tal jovem José Ribeiro, que é um programa completamente marxista, mas, por exemplo, diz-se que a luta eleitoral deve ser feita, olha, quando houver de facto contexto para isso. Ou seja, dizendo que sim aos que não são pela luta eleitoral. Claro que tentar estar com uns e com outros não resolve nada. Portanto, o Partido Socialista está absolutamente dividido nestas lutas que são ideológicas, que são pessoais. O Gil dizia há pouco que as secções não falam entre si, portanto estão perdidos nestas lutas que cada vez dizem menos aos trabalhadores. E, portanto, reparem, dou ali um exemplo. Em 1889, eles vão a um congresso possibilista e vai o Viterbo Campos, que é, por exemplo, marxista. E porquê é que ele vai aqui? Porque foi tanto convidado. E o outro congresso marxista não o tinha tanto convidado. Portanto, se não o tinha, ele vai àquele que tanto o convidou. Portanto, é algum caos ideológico que leva a que o PS entre na Primeira República, portanto aqui é mais recente, ou seja, no fim do século XIX,
o Partido Socialista insiste nas lutas entre os possibilistas trabalhistas e, portanto, os marxistas. No caso do Porto, dá-se a revolta do 31 de janeiro e eles nem sabem o que é que aconteceu. Portanto, estão completamente fora de um acontecimento fundamental para esta cidade e eles não sabem o que é que está a acontecer. Portanto, mostra de facto um alinhamento do Partido Socialista do Porto face a acontecimentos centrais na sua própria cidade e, portanto, vão começar a fundar centros marxistas, portanto, começam-se a dividir. Bem, dividem-se ao ponto que em 1895 nós vamos ter dois partidos. Vamos ter o PSP, portanto, marxista, que aqui no Porto tem uma figura-chave, Viterbo de Campos, que está ali também numa fotografia, e o POSP, de tendência possibilista, que no Porto tem como figura central Eduardo Carvalho e Cunha. Portanto, eles eram poucos e, para como, dividem-se ainda mais em dois partidos. E, portanto, como eu disse há pouco, quando entram no século XX, estão divididos por questões ideológicas, estão divididos por questões pessoais e, sobretudo, permitam-me dizer, estão entalados do ponto de vista político pela eficácia do Partido Republicano fundado em 1876 e que se, de facto, organiza em centros republicanos, fazem tanto comícios, fazem, digamos, formação e prometem aos operários que a República lhes trará uma vida melhor. Portanto, com a República virá também uma mudança do próprio sistema económico. Muitos operários aderem a isto e depois, evidentemente, eles atingem as classes médias nas principais cidades, têm intelectuais extremamente importantes, têm uma imprensa forte e, portanto, obviamente, na luta política eles suplantam o Partido Socialista. Na luta económica vai aparecer agora o movimento anarquista muitíssimo forte. Não quer saber de política, quer saber de luta económica, usa a greve como arma e em 1907 a repressão contra eles é tão forte que eles tornam-se ídolos dos trabalhadores. Os trabalhadores que querem melhorar as suas condições de vida, é neste movimento anarquista que entra nas associações, na luta económica, com uma força muito grande, é aqui que os trabalhadores encontram a sua voz. E, portanto, o Partido Socialista está dividido entre estas duas forças. Nem entra por um lado, nem entra pelo outro. Ora bem, mas é no início do século, em 1901, que aqui, não é aqui, é noutro sítio, para aqui só se passa em 1901, que alguns homens ligados ao PSP decidem fundar a Casa do Povo. A Casa do Povo português. Ela só se torna cooperativa do povo português com o Estado Novo, para não se misturar com as casas do povo do Estado Novo. E, portanto, ela é fundada, já irei falar disto, mas, de facto, perante isto, e estes homens que fundam a Casa do Povo, embora nós possamos dizer que são marxistas, eles vão chamar os outros colegas. Ou seja, nós temos que nos unir para sermos fortes. E, de alguma forma, em 1907, aquilo que a Casa do Povo faz, leva a que o partido se una finalmente. Portanto, em 1907, o partido está unido, o programa é feito por aquele senhor, Azedo Neco, e, mais uma vez, é um programa mais profundo do que Marx, como podem ver, municipalismo, todas essas coisas. E é exatamente aqui, com um partido unido, com este programa, que a República é proclamada. E o Partido Socialista adere à República. Acha que é um sistema mais moderno, mais democrático, mas foi dado. Não satisfaz os operários, porque é um regime burguês. E, aliás, muitos deles dizem, cuidado, porque os operários ingleses vivem muito melhor que os operários franceses. E,
portanto, muitas vezes não é uma questão de ser república ou de monarquia, mas, por princípio, a república é um regime melhor, mais democrático. Ora, eu tenho aqui só o que tinha que fazer esta homenagem à Casa do Povo Portuense, criada, portanto, em 1900, que só passa para aqui, para a Rua de Camões, em 1914. Têm ali um grupo de homens que afunda, poderão vê-los ali em várias portanto, fotografias, e foi um local da sede do partido até 1933. Aqui fizeram os seus congressos, aqui faziam as suas reuniões, os vários núcleos do norte todo. Aqui faziam locais de politização e sociabilização e educação. Aqui havia uma tipografia, aliás é aqui que a voz do povo é, portanto, impressa. Aqui também estão muitas cooperativas, muitas associações. É de facto o núcleo dos socialistas e dos operários do Porto até 1933, e o grande homem é este, eu tenho de passar à frente, é o Manuel José da Silva. Quando vocês entram, é logo a fotografia que têm. Aqui ele era mais novo. Eu acho que nós temos de fazer uma homenagem muito grande. Este homem fez tudo no que diz respeito ao movimento operário, além de ter sido de facto operário, esteve ligado a associações, foi de facto jornalista. Começa por ser, portanto, marxista, mas depois acaba, até porque o próprio marxismo foi revisto pelo Bernstein, e portanto ele acaba por ser um socialista reformista. Esteve em várias, portanto, associações, vereador da Câmara Municipal do Porto várias vezes na oposição, e sobretudo, esta é uma homenagem que lhe temos de fazer, foi o primeiro deputado eleito pelo PS no Parlamento. Em 1911, graças ao mérito de Donde, Manuel José da Silva é eleito, é o único socialista na Assembleia, depois será eleito em 1919, e devo-vos dizer que a vida dele em 1911 foi muito difícil. Era frequentemente humilhado no Parlamento. Não tinha estudos, não sabia falar, diziam, portanto, os republicanos humilhavam-no frequentemente. E, portanto, eu acho que nós temos de prestar uma homenagem a este homem que sozinho tentou levar os ideais do PS. O contexto político não é fácil. Eu pus aqui até 1918 porque é a primeira fase da República, os republicanos dividem-se em várias tendências. Devo dizer que rapidamente os operários se decepcionam com a República. A República não só não permite tantas greves assim, aliás, o direito à greve tem muitas limitações, como a repressão sobre os operários durante a Primeira República é constante. Afonso Costa, que o Paulo Jorge detesta, mas que eu acho que é o grande político da Primeira República, Afonso Costa é um racha sindicalistas, é assim que os operários o chamam. Embora seja o homem que põe as finanças em dia. Mas, de facto, as revoltas são constantes, as incursões monárquicas também, sobretudo o Paiva Conselho está constantemente a fazer as suas incursões, portanto, a República vive um momento de instabilidade muito grande, e depois, em 1914, cria-se a UON, a União Operária Nacional, com o domínio claro dos anarco-sindicalistas. Eu devo dizer que aqui é o canto do cisne para o PS no que diz respeito aos operários. Eles estão lá, apresentam várias propostas, são todas derrotadas. Os anarquistas ganharam completamente a luta no que diz respeito à classe operária.